Olá, olá, estamos ao vivo com mais um Política e Elas, nesta segunda-feira, dia 9 de agosto. Vamos ver quem vem chegando por aqui e aguardando também a Geissa Franco e a Camila Gonda para fazermos mais uma live para vocês falar um pouquinho de política e a participação das mulheres nesse cenário. Também vamos falar de Olimpíadas, vamos falar de tudo que está acontecendo nesse universo. Então vamos ver quem vem chegando por aqui. Geissa já entrou, que maravilha. Vamos convidando. Camila Gonda. Enquanto isso, vamos testando o áudio, tá? Caso tenha algum problema no meu áudio, vocês podem deixar um comentário. Vamos ver quem mais. Lúcia de Mello, Giovanni, Paf. Acho que é isso. Então, vamos chegando para mais um Política e Elas, nesta segundona. Geissa já está convidada. Vamos ver quem mais está chegando por aqui. Quem mais, quem mais, quem mais. Vamos ver. Cadê a Camilinha? Camilinha, venha conosco. Segundou, Camila Gonda. Nossa, menina braba. Será que ela vai ficar braba hoje? É braba com B mesmo. Vamos ver se Camila vai estar brava ou vai estar calma nessa segunda-feira, 8 de agosto. Quem vem chegando por aqui? Geissa Franco. Olá, que tal? Oi, tudo bem, Sirlene? Tudo bem. Estamos combinando de batom vermelho? Então, estamos, né, no fronte feminista aí. Depois Eu que eu tô tentando. descobri, né? Quão revolucionário é usar batom vermelho, então é um ato político também, então vamos de batom vermelho hoje. Cadê a nossa companheira, Camila? Companheiro, companheira, chegou Camilinha, convidando. Camila está chegando. Deixa eu ir colocando aqui o meu computador também no silencioso, né? Senão vocês vão ser Estou incomodados aí. aqui! Olá, que tal? Oi, oi! Oi. Só abaixa o volume do teu retorno aí, que eu acho que deu um eco aqui. Ou você tá no fone? Agora acho que saiu. Ai, Jesus, peraí. E agora? Tudo O certo? que a gente fala estava saindo aí no teu áudio, tudo. Então, meninas, como estamos nessa segundona? Camila, cadê teu batom? Eu e Geissa hoje estamos combinando? Ah, assim não dá, gente. Não, a gente tinha que ter esse programado. Eu demoro 30 minutos para passar um batom, gente. Não dá. Você vê. Então, e aí, como passamos de segunda-feira? Hein? Como que tá sendo esse fim de semana? Como que tá sendo a segunda-feira? Geissa Franco. Geissa tá sem retorno, Geissa? Desculpa, Geissa, aí, eu tirei o áudio por causa do retorno. Trabalhando parabéns. bastante e tô bem feliz que amanhã eu vou tomar a vacina. Que legal! Chegou a Então, vez das meninas chegou, né? novinhas. Os últimos serão os primeiros. Exatamente. Que bom, que bom. E você, como está, Camila? Preparada? Daqui a pouco mais uma aulinha? Daqui a pouco mais uma aula. Eu tô igual a Geisa, assim. Eu acho que eu vivo atualizando o site da prefeitura, sabe, para ver a hora que vai chegar a minha vacina. E eu fico brava porque outros locais já estão vacinando pessoas de 20 anos. Tipo, Matinhos está vacinando 20 anos, Paranaguá está vacinando 20 anos. E aí dá uma raivinha no coração, sabe, Suelene? Mas é a coisa da vida, né? Fico muito feliz que a gente vai se vacinar amanhã, que você se vacinou na semana passada. Sério, isso já dá, nossa, dá um alívio muito grande, assim. Tipo, minhas amigas estão a salvo, meus pais estão a salvo, tá tudo certo, sabe? Dá um alívio bem Deu uma grande. reaçãozinha, mas de boa, já estou bem. Até segunda passada eu aqui me arrastando na live, mas fiz a live com muito carinho, né, para o pessoal que nos acompanha aí, que está sempre conosco, como a Rosana Teixeira, do Jornal Folha Regional, já chegou por aqui, eba! Maico Thomas, acho que é isso, né, Maico? Também está conosco. E, claro, a Ju Cardoso acabou de chegar. Ju, tá? Já encomendei, já chegou tua canequinha, me passa teu endereço lá no DM que eu vou te encaminhar por via Sedex, que você está um pouquinho longe da gente, não dá para entregar pessoalmente. Tivemos o sorteio lá do Dia dos Pais, foi bem legal, na live dos meninos, entre fatos, né? Eu fui entregar pessoalmente para Drica Helena, fui entregar para ela lá e ela ficou super feliz,
Então foi bem legal também. Acompanhe sempre a live dos meninos, tá? Entre fatos, às 20 horas aqui no Diário de Curitiba. Então vamos ao que interessa, né? Para quem ainda não conhece, está chegando novo na live, sou Sirlene Araújo, do Diário de Curitiba, juntamente com a Camila Gonda, que é uma ativista política, está engajada aí nas causas políticas e sociais, e, claro, a nossa cientista política, Geissa Franco, também conosco. Hoje, o que nós vamos falar? Tem uma pauta bem interessante aqui, a Geissa fez o trabalhinho de casa, me ajudou, selecionou alguns temas aí que são mais relevantes, né? E eu vou falar aqui na ordem que ela me passou. Então, temos aí de assunto privatização dos Correios, aumento no Bolsa Família, resultado das Olimpíadas, o conflito entre o Executivo e o STF, né, que está rolando aí também o bafão desse voto impresso, hein, gente? Tá dando o que falar, hein? Brincadeira. Vamos falar disso também durante a live, tá? Então, é o que temos para hoje. Né? Vamos começar pelo quê? Privatização do Correio? Tá dando o que falar, hein? Olha aqui, ó, no UOL tá assim. Ciro Gomes diz, Ciro Gomes, hein? Olha lá, Camila. Ciro Gomes diz que privatização dos Correios é crime contra o patrimônio. Tá? Então, vamos falar um pouquinho, começando com uma parte mais didática, acredito, com a Geissa, explicando um pouquinho o que é, né, essa privatização, Geissa, o que seria essa privatização e o que ela resulta, assim, o que isso isso é mesmo um crime contra o patrimônio? Qual que é o dano para o nosso país, né, enquanto economia também, estar privatizando os Correios, Geisa? Então, boa noite aí a quem chegou agora, as mulheres, aos homens, as pessoas não binárias também, sendo mais inclusivo. Então, a privatização dos Correios, no caso, é um projeto de lei que foi mandado para a Câmara dos Deputados em fevereiro desse ano. E, inicialmente, antes vamos dizer assim, ser produzido esse projeto de lei, a ideia é que os Correios seriam uma empresa mista, de economia mista. Então, seria 51% do Estado e 49% da iniciativa privada. Só que aí, dentro das negociações, eles optaram por privatizar de fato, que é, no caso, a empresa que ofereceu o melhor valor, depois de passar nas duas casas, né, Câmara e Senado, se for aprovado. Ano que vem, no primeiro trimestre, a empresa que der o melhor valor pelos Correios fica com o monopólio, então, dessa empresa. Né? Ela passa a ser a empresa Correios. E é um projeto bem polêmico de diversas formas. A primeira coisa que eu acho que é importante a gente falar, muitos juristas falam que é um projeto inconstitucional, porque está na nossa Constituição que cabe a questão das correspondências apenas para iniciativa pública, para o Estado. E veio como um projeto de lei. E não poderia ser um projeto de lei, ele teria que vir como uma PEC, projeto de emenda à Constituição, para que aí, no caso, a gente conseguisse mudar, né, lá dentro da Constituição e colocar que a iniciativa privada também poderia fazer isso. Então já começa com esse problema de legalidade, de inconstitucionalidade. A Camila, ela pode explicar muito melhor isso, porque ela é do direito e eu não sou, então posso cometer então alguns erros, mas a ideia já começa errada nesse sentido. Então, eles mandaram como projeto de lei porque é muito mais fácil ser aprovado um projeto de lei. No processo da Câmara e do Senado, projeto de lei para você aprovar, você precisa de 50% mais um das pessoas, né, que estão no momento lá na Câmara e no Senado. Já a PEC não, a PEC ela precisa de 2 turnos da Câmara e do Senado, de 3/5, que é muito mais, né, do que não é 3/5 do total, então é muito mais difícil você aprovar uma PEC. Então já começa errado nesse sentido. E aí tem um quesito que debate-se muito que os Correios eles não trazem lucro, o que é de fato uma mentira, porque ano passado o Correio teve um lucro de mais de R$ 1 bilhão e o Correio teve prejuízo entre 2013 e 2016, que foi devido à questão das aposentadorias das pessoas que compunham, né, faziam parte dos Correios. Então, vamos dizer assim, não foi planejada essa aposentadoria dessas pessoas e por isso teve essa questão do prejuízo. Aí é uma questão muito ao ver da pessoa. O meu problema com esse projeto de lei é que quando a gente passa a dar para a iniciativa privada algo que até então era feito pelo Estado, que é algo que eu considero, ainda mais como internacionalista, como
um trabalho que representa a soberania do Estado, porque a gente está falando de correspondência, parece ser pouco, mas mesmo sendo algo que hoje em dia não é tão utilizado, mas diretamente está falando da soberania do Estado, assim como o petróleo. Quando a gente fala desse trabalho, a gente passa para a iniciativa privada, a gente não tem como ter, de fato, controle de que essa iniciativa privada ela vai atender toda a demanda. Lá no projeto de lei está falando que a iniciativa privada, a empresa que comprar, vai ter que atender a todas as localidades do Brasil, mas como, de fato, a gente vai garantir isso? Depois que foi passado para a iniciativa privada, é muito difícil o Estado ter esse controle, porque já não será mais função do Estado garantir isso. Mesmo a gente passando para a Anatel, que vai ser passado para a Anatel, a empresa, vamos dizer assim, o órgão que vai fiscalizar, a gente sabe que é difícil. Eu acho que um bom exemplo que eu penso muito é sobre as telefonias de comunicação. Claro, foi um grande avanço, mas quem nunca teve problema no Brasil com alguma empresa como a TIM, como a Claro, como a Oi? A gente se sente, a gente utiliza o sistema, mas parece que a gente faz é como se eles fossem legais com a gente. E não o contrário. A gente está dando dinheiro para eles, só que a impressão que passa às vezes é que é a gente que está fazendo algo por eles. Então, quer dizer, eles estão fazendo algo por nós. Então, acho que a gente tem que pensar um pouco sobre isso. Como que vai ser, caso seja aprovado, foi aprovado na Câmara, vai para o Senado agora, caso seja aprovado, o que tem por trás? O que o governo também está querendo ganhar por trás disso, né? Dessa negociação? Ainda não se sabe também que empresa que vai querer comprar, de fato, os Correios, porque tem que ser uma empresa que tenha muita lucratividade e ainda não sabe. Os analistas ainda estão pensando, cara, mas será que vai ser lucrativo para uma empresa privada comprar, de fato, os Correios? Então, é algo a ser pensado. A gente tem que pensar também que, em outros quesitos, o Correio ele não tem monopólio, por exemplo, distribuição de produtos. É feito também por empresas privadas, é só no quesito de correspondências, que a gente sabe que hoje em dia é bem menor. Legal. Ó, o Infomoney, antes de eu passar para a Camila, então, para ela falar mais essa parte do direito, né, Camilinha? Tá esperando ansiosa ali, ó. O Infomoney falou que é o seguinte, sem conseguir bater meta de retorno no primeiro semestre, a análise interna indica necessidade de readequação do portfólio. Então, a matéria aqui do Infomoney está dizendo o quê? Deixa eu ver aqui, que precisa haver uma readequação, né, que há um déficit de 7 bilhões a ser equacionado, gerado, entre outras razões, por desvio de condutas em gestões passadas que resultaram em investimentos desastrosos. Então, assim, tem um déficit, sim, mas muito por essa questão de quem está gerindo, quem está na gestão dos negócios, né? Eu ouvi de um funcionário do Correio esses dias, aí nas minhas andanças, que ela falou o seguinte, que vai ser por estado, né? Talvez empresas de cada estado que compre, vai ser dividido ali, fatiado, digamos assim. Ela comentou até que quem tem interesse aqui no Paraná seria a Magazine Luiza. O Magazine Luiza, o grupo teria interesse na privatização. Ela até estava toda lá contente. Ah, não, vai ser legal, a gente vai ter mais benefícios e tal. E eu só pensando, será, né? Mas, enfim, o que você acha disso, Camila? Ah, com certeza, né, gente? Tem muita coisa por trás. Bom, primeiro que não só aqui no Brasil, mas acredito que no mundo, o lucro sempre está à frente de tudo, né? Então a gente tem sempre a economia à frente da vida das pessoas. E acho que a agência trouxe pontos muito importantes, e principalmente esse da análise constitucional mesmo, que esse projeto ele não tinha nem que estar existindo, né? Porque ele já existiu errado. Então, logicamente, essa não é a primeira vez que usam de uma manobra, né? Mudando ali de uma PL, né? Era para ser uma PEC, que foi apresentado como uma PL. Isso claramente é uma manobra justamente porque uma PL é muito mais fácil de ser aprovada do que uma PEC. Então, isso não é a primeira vez que isso acontece e essas coisas acontecem na nossa cara e a gente não percebe. Mas eu acho que uma coisa muito importante também de se comentar, Sirlene, é a importância dos Correios para a população. A gente tem Correios que percorrem o Brasil inteiro.
e que conectam essas pessoas em situações de vulnerabilidade, que estão em lugares que são afastados e colocam essas pessoas em contato com as cartas, né? Com tudo isso. E é muito preocupante, porque a gente está falando de interesse, qual é o interesse de uma empresa privada de ir até um lugar que não se chega tanto, um lugar mais, como que eu posso dizer, mais periférico, digamos assim, um lugar mais afastado. Eu não vejo que tem muito interesse, sabe, Sirlene, em empresas privadas estarem nesses locais. E quando você fala da Magazine Luiza, a gente consegue perceber o quanto de interesses tem por trás, né? Logicamente, muitas empresas querem comprar, muitas empresas querem a privatização dos Correios, justamente porque têm esse interesse através do lucro. Então, nem aí para o que é melhor para o povo. E eu acho muito interessante outra coisa, que é a questão do povo nesse papel. A maioria das pessoas que eu converso tem a seguinte narrativa: os Correios atrasam, os Correios são péssimos, os Correios nunca chegam no dia que é estipulado aqui em casa. Por isso tem que privatizar. Mas na maioria das vezes não é nem os Correios que estão enviando para essa pessoa a mercadoria. Muitas vezes é a própria empresa que faz a gestão de transporte e essas pessoas não sabem. Então é muito complicado. Eu acho que tem uma questão de lucro muito grande e tem principalmente uma questão de desinformação da população. Porque eu duvido muito, se a população fosse bem informada, a população estaria aprovando, sabe, um negócio desse, estaria do lado disso. Acho muito difícil. Posso estar errada, mas acho muito difícil, sabe, Sirlene? É bem isso mesmo. Então, ficamos aí nessas perspectivas, né, do desenrolar desse caso da privatização. E realmente, né, a gente sabe que a gente vem perdendo muito, principalmente para fora, né, do Brasil. Então, empresas de fora interessados aqui. Até outro dia alguém comentou que daqui a pouco nada aqui é do Brasil mais, né? Porque tudo está sendo privatizado e muitas vezes vendido para fora. Então, pouco brasileiro, né, mandando no que é nosso aqui por direito. Né? Então, isso é preocupante e temos sim que estar recorrendo e falando disso. Quer concluir mais alguma coisa, Geissa? Senão já vamos Não, para o com nosso certeza. tópico 2. Concordo com a Camila e até não sabia, fiquei sabendo esses dias, que a gente chegou no nível de desindustrialização no Brasil quase parecido com a década de 30. Então, assim, a gente está realmente retornando ao século passado. E muito triste, Dá um porque isso medo. representa muito para até o direito dos trabalhadores, né? Porque aí, quanto menos empresa grande tem, menos se discute direito trabalhista, porque fica aquela coisa, empresa familiar, daquele jeitinho. Então, é bem triste o que está acontecendo. Vero, Vero. Então, olha só, a Rosana Teixeira está comentando assim: olha, estão quase todas já virando jacaroas. Com a vacina, estamos e felizes, né? Ninguém virou ainda jacaré aqui, mas estamos aí felizes que estamos nos imunizando, né? Então, agora com a Geissa amanhã, depois só tá a Camilinha na fila, e vamos que vamos. Logo eu quero a minha segunda dose também. Gente, vamos falar aqui também agora da questão do aumento do Bolsa Família, tá? Então, tá essa discussão ainda, né? O novo Bolsa Família, ó, tá no UOL esse aqui, em novo Bolsa Família deve ter valor médio de 283 e beneficiar 16 milhões, tá? Isso saiu há 4 horas atrás, mas tem aqui o Correio Brasiliense dizendo: Bolsonaro disse que Bolsa Família não deve ter aumento 100%. Ele afirmou isso hoje, nessa segunda-feira, né, que o novo Bolsa Família não deve ter esse aumento de 100%, conforme vinham se falando aí, tá? O valor do programa, né, do programa Bolsa Família, vira queda de braço do governo. Então, tá tendo fogo no parquinho lá, tá tendo um fight. Bolsa Família pode chegar a 1.000 com sistema de trilhas. Estranho, hein? Essa é do Isto É Dinheiro. O governo federal está planejando mudanças no Bolsa Família há um tempo. Agora o novo ministro da Cidadania, deixa eu ver, João, deixa eu ver aqui o que está dizendo Isto É. Novo ministro da Cidadania, cadê? Me perdi aqui um pouquinho, vamos lá. Ah, tá. O novo ministro da Cidadania, João Roma, disse que com o sistema de trilhas, o valor do programa social pode chegar a 1.000 por mês. Em entrevista à revista Veja, Roma afirmou que o novo formato funcionaria como uma porta de saída para o beneficiário ascender na vida. Segundo o ministro, a repaginação inclui um programa de microcrédito, mas ele não forneceu detalhes nem explicou como chegaria a esse valor. Bom, microcrédito, eu que trabalho com isso, entende-se que é o quê? Um empréstimo.
né? Então, teria que ser pago esse valor. Então, enfim, temos que entender um pouquinho mais, está se cogitando várias possibilidades aí, mas também a gente tem que estar de olho nas estratégias, tá, do governo por questão também de reeleição. Estranho ele falar que o aumento não vai chegar a 100% quando ele precisa desse público votando, né, no ano que vem. O que você acha disso? Começando com a Camila agora, Camila. Não, totalmente, Selene. Acho que a primeira coisa que a gente viu aqui foi a prorrogação do auxílio emergencial, né? Então, acho que foi a primeira vez que a gente falou bem do governo Bolsonaro, por assim dizer, que foi quando saiu aquela notícia de que que o governo teria prorrogado o auxílio emergencial por mais 3 meses, né? Se eu não me engano. E a gente falou da importância desse dinheiro para a população e tudo mais. E aí agora vem essa questão do aumento da Bolsa Família. Eu vou ser sincera que eu não entendi, Silene, como é que vai acontecer essa questão de crédito, não crédito, vai para lá, vai para cá. Eu realmente tenho que me aprofundar mais nessa questão de como esse dinheiro vai chegar até a população e se vai chegar de um Então, modo... isso é o que o ministro da Economia está cogitando, né? Mas a gente não sabe ainda, nada foi aprovado, né? É ministro da né? Cidadania, Exato. João Roma. Porque nada foi discutido a fundo, eu acho, ainda, né, sobre o aumento. Então, de fato, eu não sei qual é a burocratização que vai ter nesse processo. Eu acho que ela vai ser bem alta para a população. Mas eu acho que vulnerabilidade de uma das pessoas que mais critica, né, esses auxílios, mais critica essas políticas. Então, Tô perdendo um pouquinho a Camila. Não sei se para a Geissa também está travando, Geissa. Também. Achei até que fosse eu. Falei, eu acho que tá. Falei, será que a minha internet tá lenta? Ai, Eu acho que é a Camila mesmo. acho que vamos perder a Camilinha. A Camilinha fica brava, já começa a falar rápido, a internet fala, vamos derrubar a Camila. Volte aqui, Camila. Bom, enquanto a Camila não volta, Geissa, o que você acha então desse aumento aí, desse possível aumento? E você acha que é ou não estratégia do governo? Até porque ele não quer que chegue a 100%. E talvez aumentar para 100% ali seria uma estratégia de voto. O que você acha dessas decisões aí Então, que a estão saindo? gente teve em julho aquela pesquisa do Datafolha falando que 51% da população desaprovava, né, o governo do atual presidente. E aí o Bolsa Família, que muda de nome, seria Auxílio Brasil, não seria mais Bolsa Família. A proposta inicial do presidente seria um aumento de 100%. O que acontece? Como que ele ia conseguir ter esses 100% na ideia dele do orçamento? Ele ia ter que tirar de alguma coisa. Ele ia tirar das precatórias. Precatórias são dívidas que o Estado tem com família, pessoa física, pessoa jurídica, com os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal, que são pagos anualmente. As precatórias no Brasil, elas aumentaram muito nos últimos anos. Para ano que vem, está em torno de 90 bilhões que o Estado vai ter que pagar para os municípios e para as pessoas. E a ideia do governo, do ministro da Fazenda, é que essas precatórias elas sejam pagas em parcelamento. Então, até 66 mil reais, tranquilo, seria pago no prazo certinho. De 66 mil reais a 66 milhões de reais, essas precatórias seriam pagas até 10 anos, fatiadas, e depois de 66 milhões de reais, essas precatórias seriam pagas a mais de 10 anos. E qual que é o problema de utilizar as precatórias para pagamento futuro, parcelamento? Precatória é uma receita, é um valor que você tem na sua despesa que a gente sabe que o Estado vai ter que pagar. Então, o que acontece? Internacionalmente, quando os outros países, ou mesmo lá na Bolsa, quem investe em tesouro do nosso Estado, percebe, opa, mas o Brasil não vai mais pagar uma despesa que está dentro do orçamento que deve ser pago todo ano, isso causa muitos burburinhos e causa muita instabilidade nos países. Então, até o ministro o ministro falou da Fazenda, devo, não nego, pago quando puder. Essa foi a palavra do nosso ministro.
o que é muito errado, né? Ele já se colocou como um ladrão ali. Então, assim, e mesmo utilizando essa precatória, e também eles queriam criar um fundo das privatizações. Então, uma parte do dinheiro da venda das privatizações ia para o pagamento do Bolsa Família. Só que também eles iam usar esse fundo, que é muito instável, porque um fundo um ano pode ter mais dinheiro, outro ano pode ter menos dinheiro. Também não seria só para pagamento do Bolsa Família, seria para pagamento de outras despesas que o país possui. Então, seria assim, esse valor de até R$ 400, mesmo tendo essa precatória, o Estado não consegue passar no Congresso, porque não teria de onde tirar o dinheiro, porque a gente aprovou lá em 2017 o teto de gasto. Quando a gente aprovou o teto de gasto, a gente não pode passar um orçamento acima da inflação do ano anterior. Então, é por isso que ele diminuiu de 100%, que era a ideia inicial, para 50%. Geisa, claro, eu sou super favorável a qualquer tipo de aumento de benefício para a população, né? Principalmente para a população mais carente. Mas a gente tem que entender da onde vai vir esse recurso e como que vai ser feito isso, porque também a gente tem que pensar assim, a gente já não está muito bem economicamente. Quando a gente cria esse problema, vamos dizer assim, até com a Bolsa de Valores, até com os nossos próprios investidores internos que investem em debêntures internas, isso causa mais instabilidade para o nosso país internacionalmente. Então, é claro, a gente tem que pensar em aumento de Bolsa Família em todos esses quesitos, mas de uma forma que seja possível e que esteja dentro do nosso orçamento. Talvez se o governo federal, como a gente já está vendo aí, já muitos burburos também lá do Congresso, pagasse menos emendas aos parlamentares e investisse mais nisso, a gente não teria esse problema. A questão é, nunca se viu em 30 anos de Congresso um presidente que coloca tanta grana em emenda para parlamentares. E aí colocaram-se assim, nunca se gastou tanto na relação executivo-legislativo e o resultado foi tão ruim. Porque ele gasta com essas emendas, mas ele não consegue, de fato, ter um bom andamento ali com os parlamentares e grandes conquistas. Né? Ele está tendo dificuldade para aprovar os projetos. A gente viu hoje, até mudando um pouco de assunto, mas relacionado a isso, lá na comissão que estava discutindo o voto impresso, o governo perdeu. E aí o Lira foi lá, utilizou o regimento de uma forma completamente errônea, assim, em casos extremos, que não utiliza-se como exceção, para colocar algo que não passou na comissão para ir para a plenária. Olha o nível que a gente está chegando. Então, a gente está numa situação bem difícil. O que a gente pode tirar desse resultado do Auxílio Brasil é que o governo está com medo, porque ele está vendo que vai ser difícil se reeleger ano que vem. Principalmente, eu acho, devido à CPI. A CPI está, de fato, tendo resultados positivos para as pessoas pensarem no atual governo. Então, eu acho que é isso. Bacana. Camilinha está sendo derrubada pelo governo, Camila? Camila começou a falar, caiu, de novo caiu. O que acontece aí, Camila? Estamos com o teu retorno aqui, Camila, de novo. Peraí, deixa eu diminuir. E agora, tudo certo? Fala aí, Sirlene. Melhorou. Show! Gente, assim, eu tô sendo derrubada pelo Bolsonaro. A gente tem que fazer alguma coisa, estão me censurando. Ó, a Ju Cardoso deu risadinha ali, o Ricardo falou, perdemos a Camila. Vocês podem ver que o comentário da Ju tá com um coraçãozinho, tá subindo os corações vermelhos aí, pessoal. É o seguinte, embaixo tem a tagzinha aí, ó, apoio o jornalismo independente, apoio Política e Elas. O que é isso? Entrando aí nesse link, você vai estar doando e contribuindo para o jornalismo independente, né? Para mais programas como esse, que dão voz às mulheres, que dão espaço, participação. A gente não tem cunho político, né? Então a gente não tem aí nenhuma ligação com nenhum governo, nenhum partido. Então a gente depende mesmo dessas doações para continuar mantendo esse espaço, né? Que é o Diário de Curitiba e também as nossas lives aqui, o Política e Elas e o Entre Fatos dos meninos, todas as sextas a partir das 20 horas. Então apoie o jornalismo independente, faça a sua doação, né? E vá lá no link do Diário de Curitiba também, entre lá, assine, pode doar através do Diário de Curitiba também.
tá? Entrou aqui conosco, ó, Renan Dutra, Eloá Bastos, o pessoal tá entrando aqui, a Tchê, deixa eu ver quem que é esse perfil, acho que é um perfil comercial talvez, ou não, Tchê Marighella, fale teu nome aqui, se for esse mesmo nos comentários, que a gente gosta de tratar pelo nome, igual a Rosana Teixeira, que a gente descobriu o nome dela, lá do jornal Folha Regional, né, Rosana? Então, Tchê Marighella também falou, olá, pessoal, força nas lutas, parabéns pelo programa, obrigada. Então, a gente quer saber se é homem, se é mulher, aqui pode vir todo mundo, viu? Esse espaço é livre, tá? Apesar do nome Política e Elas, a gente quer esse público e todos precisamos, né, entender e nos atualizar sobre política, tá? Só é política e elas por quê? Porque a gente defende aqui a participação das mulheres na política, a gente quer que as mulheres tenham mais interesse, né, pela política, pelos assuntos, a gente precisa de mulheres lá dentro nos defendendo, aprovando as leis que nos beneficiem, né, e não deixando reprovar também as leis que nos beneficiem, como já falamos aqui no programa, quantas leis, né, quantas emendas constitucionais ou leis, projetos que chegam até lá, chega na Câmara e é derrubada, porque não temos ninguém lá nos defendendo, defendendo nossos direitos. Então é muito importante esse espaço, é muito importante mulheres, homens, todos, né, venham participar da nossa live aqui todas as segundas. Camilinha, você estava falando sobre os Correios. Você quer concluir mais alguma coisa ou terminar a sua fala? Não, Não, desculpa. Sirlene. Sobre os Correios mesmo, é que agora a gente já mudou, já estamos no bolso. Não, acho que tá tudo certo. A Geisa falou super bem a respeito, então fechei minha fala aqui. Mesmo caída, eu já tava fechando. Ah, legal. E sobre o Bolsa Família também você já havia falado, né? Que a gente tem que estar de olho em tudo isso que está acontecendo aí, tá? Muito bacana a fala da Geisa, foi bem esclarecedora também. Gente, vamos falar um pouquinho então sobre esse conflito que está acontecendo entre o Executivo e o STF, tá? O que que é isso? Para a gente poder entender um pouquinho mais, tá? Na Folha está aqui, ó, saiu aqui há um dia atrás, né? STF e TSE usam estratégia nas redes e gestos políticos para rebater narrativa golpista de Bolsonaro. Então, precisamos entender também o que a Folha está dizendo aqui. Na CBN, também saiu aqui há 4 horas atrás, por conflito entre judiciário e executivo, Fux cancela a reunião entre chefes de poderes, tá? Então tá rolando aí um burburinho, isso é por causa da questão do voto impresso, parece que o STF está acusando, né, o Bolsonaro por levantar que o formato, né, da urna eletrônica, o voto eletrônico, ele não é auditável, ou levantar desconfiança sobre um sistema eleitoral, né, que a gente sabe que é confiável, já é auditável, mas houve essa acusação e levantando essas falsas informações, né, para que haja dúvida e para que as pessoas queiram o voto impresso. Geisa, é isso mesmo? Esse conflito vem desse burburinho todo? Por que está acontecendo esse conflito entre o STF aí e também o Executivo e o STF? Por que está tendo esse conflito entre os dois? Bom, assim, na minha perspectiva, esse conflito ele não é necessariamente de agora. Faz uns 5, 6 meses que a gente vem percebendo que o judiciário e o executivo eles estão se crencando, né? Principalmente depois daquela motociata que teve, que eles falaram sobre a volta do AI-5, que o STF se posicionou contra, né? Porque ia contra a democracia. Ao meu ver, o que está acontecendo no Brasil? A gente tem um legislativo que fica quieto, não fala nada. A gente tem um judiciário que fala quando não deve, deveria ser o papel do legislativo em alguns momentos, mas como o legislativo não tem cumprido as suas obrigações enquanto legislativo de se opor à oposição ali, ou mesmo o governo, a gente percebe isso, né? Que o judiciário meio que está fazendo mais do que o papel dele, no momento que era o legislativo que deveria estar cumprindo o seu papel. E a gente percebe que a gente tem um executivo na figura do presidente que foi se acostumando a agir de uma forma que não deveria ser a forma como um chefe de Estado deveria agir. Então, faz mais ou menos uns 5, 6 meses que o presidente vem dando declarações antidemocráticas e a gente não vê por parte do legislativo, que aí eu acho que seria muito mais uma função do legislativo do que do judiciário, se opor a isso. Muito porque o Pacheco, que é o presidente do Senado, e o Lira, que é da Câmara, eles não têm muito interesse em pautar, por exemplo, impeachment, que é algo que a gente tem falado tanto, porque eles são base do governo Bolsonaro.
E a gente chegou na crise mesmo. Agora não tem como um cientista político no Brasil falar que a gente não está tendo crise entre os poderes. Claro, nitidamente a gente está tendo uma crise institucional entre o executivo e o judiciário. E eu acho que o estopim dessa crise agora vem com a questão do voto impresso. Por quê, na minha perspectiva? É o que eu estava falando. Sexta-feira foi barrado na comissão o voto impresso. Foi discutido, não teve quantidade suficiente de votos para levar para a plenária. 5h30 da tarde, o Arthur Lira chega, faz uma coletiva dizendo: estou utilizando o regimento interno para colocar que é um debate que divide a sociedade, que aí eu até questiono se divide ou não a sociedade, e a gente vai levar esse projeto para a plenária, mesmo não tendo sido aprovado na comissão. Qual que é a postura do STF, que já vinha se opondo, né, a todas as falas do presidente? É mostrar, poxa, mas não é bem assim. A gente tem que seguir as normas procedimentais. Claro, lá no regimento está escrito que certos projetos eles podem ser desaprovados na comissão e ir para a plenária, mas são casos muito específicos. E a justificativa dada pelo presidente da Câmara foi muito ruim para isso, porque a gente não tem nenhuma pesquisa científica comprovando que divide de fato a população a questão do voto impresso. A gente tem poucas coisas falando a respeito disso. E aí, nesse meio tempo, hoje seria feita uma reunião entre o presidente do STF, que é o Fux, o presidente do Senado e o presidente da República. E aí o Fux falou que não quer mais negociar, não quer conversar mais com o presidente, porque a gente chegou no nível que a gente chegou, em que o presidente não aceita perder algo que ele mandou para apreciação. Ele fala que não vai ter eleições ano que vem, caso não seja como ele quer. E a gente vê o legislativo não tendo, não é legislativo, não é ativo, é passivo. O legislativo passivo, sem atuação de fato. Então a gente está numa situação bem complexa. Não sei o que vai vir, quais serão os próximos passos, mas tá difícil. Ó, o Ricardo está perguntando assim, já passo para a Camila, daí a fala. Meninas, o que acontece caso haja uma ruptura democrática no Brasil? Quem pode evitar essa ruptura? Camila, já pegue o gancho aí da Geisa sobre essa questão aí desse conflito, né? E já pega essa pergunta do Ricardo também sobre essa questão da ruptura democrática, né? Quem poderia evitar essa ruptura? Existe esse herói? Né? Porque eu vejo que já há, né, uma ruptura, né? Eu já vejo dessa forma. Então, o que você enxerga aí? E a gente já faz essa resposta aí do Ricardo Alcântara. Ó, eu vejo ladeira abaixo, já falei, desde a época do impeachment da Dilma. Desde antes do impeachment da Dilma, eu já vejo uma ladeira muito grande, a gente tá só descendo, né? É só desgraça depois do impeachment. Tem uma coisa, eu estava lendo hoje a respeito um texto que dizia justamente sobre isso, sobre a fragilidade da democracia liberal e o que era atribuído a essa fragilidade, né? E o autor atribuía essa fragilidade justamente ao neoliberalismo. E a gente para pensar que com a queda dessa democracia, a gente tem a ascensão do sentimento de autoritarismo. E, logicamente, a gente tem perda de direitos. E é o caso que a Geisa estava falando lá no começo sobre a perda de direitos trabalhistas. A gente começa numa sociedade que começa a pensar muito fora da caixa constitucionalista e vem toda uma ideia autoritarista que engloba a população e todo esse sentimento de desastre mesmo, de crise na democracia liberal. E que complicado que é isso, né, gente? Porque, por exemplo, amanhã, se eu não me engano, é o dia da votação lá no plenário do voto impresso, certo? E amanhã, saiu agora nos jornais, que o Bolsonaro vai estar junto com a sua trupe, né, de ditadores lá, como é que é o nome dos caras? O Exército? O Exército estará com ele nas ruas, com os tanques de guerra, fazendo um desfile. Bom, eu vi isso na Coreia do Norte, né? Lá rolou um negócio parecido com esse. Então, assim, deixa a gente bem chocado para qual é o nosso rumo, para onde nós estamos indo. E eu acho, já respondendo o Ricardo, eu não sei se teria uma figura que conseguiria barrar isso.
talvez o STF fazendo um papel que não é dele, igual a Geisa falou, que em tempos o STF faz papéis que não são atribuídos a ele. Isso a gente vê quase que mensalmente, né? E a gente fica espantado a respeito disso também. Mas eu vejo que isso é justamente o que o Bolsonaro queria. E quando a gente pega entrevistas passadas dele, ele já vinha com esse sentimento, né? Tanto que tem aquela entrevista dele falando que a primeira coisa que ele faria quando assumisse a presidência era fechar o Congresso. Então você já começa a ver que o Bolsonaro não tem muito respeito a essas entidades democráticas no nosso país. Então, de fato, eu sou bem descrente, assim, eu acho que o Bolsonaro a qualquer momento pode dar um golpe em todo mundo. Eu fico completamente com medo, porque, de fato, é realmente um momento muito complicado, sabe, que a gente está passando, que a gente vê as perdas de direitos se esvaindo. E tem a brincadeira que eu fiz ali, né? O Bolsonaro tá me censurando, não sei o quê. Se você, né, já falando, acho que eu falei isso para as meninas só, no privado, mas tem gente que está sendo presa por chamar o Bolsonaro de genocida. E quando você usa essa palavra genocida nas nossas redes sociais, o Instagram, ele apaga a sua postagem. Se você fala genocida, ele apaga. Então, ele tá fazendo isso, sabe? Ele tá tirando do ar, ele tá... segundo ele, é um crime contra a República, né? Então, essas mini censuras estão acontecendo, mas eu acho que esse ato de tirar os carros, os tanques de guerra e ir para a rua, no dia que vai se votar o voto impresso esse que ele falou, que se não tivesse, não teria eleição, é realmente muito complicado. Exatamente, isso que você falou está mesmo aqui já nos principais portais de notícia, né? Então, no Valor Econômico, aqui, ó, Bolsonaro ordena desfile de blindados às vésperas de análise do voto impresso. Então, Forças Armadas levarão às imediações do Palácio Planalto carros blindados, aeronaves, lançadores de mísseis e foguetes, totalizando 150 veículos, né? Então, a gente se pergunta, né, Geisa, para quê? Né? Para que um ato desse e principalmente, né, apresentando as Forças Armadas, né? Para que usar as Forças Armadas? O que isso quer dizer? Né? Não é assustador assim uma movimentação, o governo querer demonstrar o quanto ele é aliado, né, das Forças Armadas e o quanto ele tem isso a seu favor? O que você acha disso, Geisa? Não, até respondendo a pergunta do Ricardo, é algo que eu estava pensando hoje à tarde sobre. Eu não acredito que exista uma figura capaz de mudar o cenário, mas quem deveria ter o papel de se contrapor ao executivo é o legislativo. E como o legislativo está nesse cenário que a gente está vendo do Centrão e principalmente com as presidências ali, né, da Câmara e do Senado, ele não está tendo poder de reação, não está reagindo. E a forma que se encontra para reagir a isso, agora, no atual momento, seria ir às ruas. Eu acho que a gente consegue mobilizar o legislativo se tiver cada vez mais pessoas agora nas ruas. Não só em relação ao que aconteceu na pandemia, mas de fato agora seria o momento das pessoas irem para as ruas para pressionar os políticos lá no legislativo. Porque só assim, se eles percebessem que eles iam perder votos para as eleições de 2022, a gente poderia talvez ter uma mudança ali na forma como o legislativo está agindo. Porque eu acho que isso é o que tem mais me preocupado nesse cenário que a gente está vivendo hoje. Não é nem tanto o Bolsonaro colocando as tropas e falando com esse discurso, mas essa forma de reação que não está existindo. Isso é preocupante. Porque se eu penso assim, se hoje tivesse um golpe, o golpe de hoje não seria como foi em 64. A gente não acha que seria através dos tanques em ruas e eles iam tomar o Congresso, algo assim. Porque a gente tem uma institucionalização muito maior das regras, apesar das fragilidades. E existe, por exemplo, até a questão do voto impresso. A gente percebeu que vários partidos que são da base aliada se oporam a ele, né, dentro da comissão. Então, assim, claro, existe até uma reação, mas eu acho que agora a gente deveria estar pensando em articulações da população na rua para a gente conseguir pressionar mesmo o legislativo. Falar, meu filho, acorda que o negócio está feio. Se não acordar agora, a gente não sabe o que vai acontecer ano que vem.
Então, acho que a minha resposta ao Ricardo seria mais nisso, assim, eu não acredito muito eu tenho muito medo da ideia de figura simbólica, tipo, a gente pensa na eleição do ano que vem do Lula, o Salvador, que vai conseguir tirar não sei o que, o Brasil, né? É um discurso muito, talvez, de quem não entende o presidencialismo de coalizão, como que ele se forma e tal. Legal. Ó, o O Tchê Ricardo, Marighella falou assim, ó. Oi, o Tchê sou eu, André Merli. Legal, André. Agora a gente já sabe que é tu, tá? Vou anotar também para não esquecer, não. E se eu esquecer, você me lembra de novo nos comentários. A Ju tá dizendo assim, ó. É bom lembrar que nosso exército só tem 2 horas de munição para participar de uma guerra. Então, para quê, né? Exibir isso aí se a gente só tem munição para 2 horas, gente? Então, não vamos incitar a guerra contra outros países, porque nós vamos passar vergonha, né? Vamos passar vergonha no crédito, né? Nem no débito ainda. Bolsonaro está também testando o seu apoio, principalmente porque a quantidade de motos nas ruas em apoio, o apoio nas ruas vem diminuindo, das motos nas ruas vem diminuindo. A Ju Cardoso, sempre maravilhosa, participando com a gente aqui, deixando o seu comentário. E, claro, fez aí o apoio ao jornalismo independente, fez a sua doação. Obrigada, Ju. Tua caneca tá garantida, viu? Ó, lute como uma garota, vai chegar lá para Ju, Política e Elas, dá link personalizados. Ricardo está dizendo assim: acho que perderam o time. Foram muitas notas de repúdio e a reação não veio. O que vir de resposta agora já é pouco. Entendeu, isso Camila? também é um Entendeu, problema, Geis? né? o Bolsonaro está 5, 6 meses falando que vai acabar com as instituições e qual que é a nossa resposta? Nota de repúdio. Na verdade, o problema do Bolsonaro não é agora. O problema do Bolsonaro é que quando ele era deputado federal, ele não respondeu legalmente pelos crimes que ele cometia, crimes eu digo não penais, mas crimes políticos que ele cometia enquanto era parlamentar. A gente fez errado naquela época. Se a gente tivesse, de fato, colocado ele para cumprir aqueles crimes dele não poder ficar falando durante o impeachment da Dilma referências a uma pessoa que, né, matou pessoas durante a ditadura, que falou que uma mulher, né, não deveria não ser estuprada, que era o caso lá da deputada do Rio Grande do Sul, talvez hoje ele ficaria com mais medo. O problema é que a gente ficou, mas não dá nada, ele só fala, ele não faz, e chegou na situação que a gente está agora. Então, nota de repúdio não ajuda nada. Né? A gente precisa pressionar os parlamentares para que eles tenham uma reação a isso. Beleza, é isso mesmo, né? Deputada Maria do Rosário. Lembrei aqui. Isso, do Rio Grande do Sul. Ele falou mesmo, né, que ela era tão, acho que feia, acho que foi essa a fala dele, que não merecia nem ser estuprada. O que ele quis dizer com isso, então, gente? Se você é bonitinha, tu merece? Então, gente, tem que prestar atenção nessas falas, tá? E o quanto esses discursos têm aí nas entrelinhas, o quão perigoso é, né? Então, aí rolou um processo e tudo mais, e se eu não me engano, ela ganhou, tá? Então, a gente pode confirmar isso depois e falar desse caso aqui, inclusive, tá? Que gerou um processo aí contra Mas o ela atual ganhou, presidente. eu acho que fora, ela não ganhou o processo dentro da instituição. Ela processou ele judicialmente fora, né, no judiciário e ganhou. Mas ali, quando ele cometeu isso, ele não sofreu nenhuma penalidade por falar Poxa vida. as atrocidades que ele. Camilinha, tá? Estamos nos aproximando aqui dos momentos finais, tá? Você pode concluir alguma fala que você queira e também já deixar a sua dica cultural. Após isso, iremos falar das Olimpíadas, né? Um resumão aí sobre as Olimpíadas, o que quiser já deixar também o seu comentário, o que você achou dessas Olimpíadas, o quão importante foi a participação e representação feminina, para você já encerrar, que eu sei que você tem aulinha daqui a pouco. Aí eu e Geissa finalizamos aqui o restante, tá? Mas permaneça conosco enquanto você quiser. Perfeito, Sirlene. Acho que já falando a respeito dessa questão das Olimpíadas, e daí já vou dar minha dica cultural, e é muito significativo, né? Foram dias que eu dormi, tipo, 5 horas da manhã assistindo coisa e acordava às 8 para assistir outras coisas. E realmente você consegue perceber o quanto o esporte muda a vida das pessoas. Porque enquanto eu estava agora nas redes sociais, principalmente no Facebook, várias mães, eu tenho minha filha viu fulana na ginástica rítmica, agora ela quer fazer. Tem alguma escola de ginástica que vocês possam me indicar? Ou, aqui em Curitiba, alguém tem alguma escola que ensina skate para o meu filho? Então, são essas pequenas coisas que o esporte faz, que é a influência.
E quando a gente tem dentro do esporte pessoas, majoritariamente do Nordeste, pessoas negras, que vieram de situações de vulnerabilidade e estão hoje em cargos, né, de destaque, estão hoje ganhando se potencializando através do esporte, a gente tem muito esse reflexo nas nossas crianças. A gente tem muito crianças que estão em situação de vulnerabilidade hoje e só não estão no esporte porque o governo não investe nele. Porque quando é que a gente chega para essas crianças e fala que essas crianças podem realmente sonhar sobre isso? Geralmente a gente poda o sonho das crianças desde cedo, né? Corta as asinhas, fala, ah, não, só rico consegue isso. Lógico, né? Que não estou falando de meritocracia, não acredito na meritocracia, não acho que ela exista, mas acredito que deva haver um investimento do Estado a respeito da inclusão do esporte nas escolas, a respeito da inclusão do esporte para a criança em situação de vulnerabilidade, porque esporte realmente salva vidas. E acho que a gente também não deve romantizar histórias que a gente viu. Se eu estava lendo uma pesquisa, parece que 15%, né, uma coisa assim, 15% das pessoas que foram até, os atletas que foram até as Olimpíadas, não trabalham, são desempregados. E desses 15, 8% trabalham como Uber. É isso que a gente dá para os nossos atletas aqui do Brasil. O Brasil é uma vergonha de investimento ao esporte. A gente tem que mudar essa realidade. A gente tem que colocar mais Rebecas Andrade, né, na ginástica, representando. A gente tem que colocar mais Ítalos, mais Kelvins, e a gente precisa realmente fazer isso. E dessa forma, acredito que a gente vai mudar um pouco a realidade das nossas crianças. E para a minha dica cultural, na verdade, eu trouxe um livro dessa vez, que é tipo um livro bem fácil de ler, realmente bem fácil de ler mesmo, que é Uma Lição Inesquecível. Ui! E tem muito sobre isso, assim. Na verdade, é uma história de uma mulher classe média que adota um menino negro. E tem todo esse contraste, sabe, entre a vida de uma mulher de classe média e a vida de um menino periférico. E todas as realidades que ela encontra quando começa a conviver com ele, todas as diferenças que existem e a dificuldade de inserção, né, dessa criança, porque realmente, de fato, essa criança nunca teve nada na vida. Então é realmente bem preocupante, gente, porque não é só dentro do livro que tá essa relação, é só a gente cruzar a rua, né, e descer 3 da nossa casa que a gente já consegue ver essa desigualdade. Então, acho que é isso, gente. Um beijo para vocês. E muito Beijão, obrigada pelo Camila. papo de hoje. Beijão, Cá. A gente que agradece, tá? Um beijo, boa aula. Boa aula. Tchau. Isso que a Camila falou, Geissa, das Olimpíadas é muito importante, né? O que ela falou sobre a questão de o quanto não é valorizado, né? Talvez isso explique, né, as lágrimas do nosso atleta ali, o Isaquias Queiroz, né? O quão emocionado ele ficou com o ouro lá na canoagem, né? Imagina quanta coisa não passa na cabeça dessa pessoa, né? Que às vezes, né, em casa tá passando alguma dificuldade, né? É o brasileiro, gente, que tá todo dia nas ruas, que é Uber, né? Uma coisa que tem me deixado muito triste, Geissa, é quando eu vejo os meninos, né, fazendo entrega essas empresas de aplicativo de comida, né, de fast food aí, que a gente pede por aplicativo, iFood, Uber Eats, de bicicleta. Né? O quanto isso reflete a nossa economia, o quanto desandou a nossa economia. Né? Claro, às vezes tem gente que fala, mas está trabalhando e tal. Gente, mas o quão sofrido né? Esse trabalho, às vezes uma distância, uma subida no sol. Né? Quando eu passo e vejo alguém fazendo uma entrega ali de bicicleta, eu fico muito triste mesmo, porque isso é um reflexo, né, de como a nossa economia está desandando, gente. E aí as pessoas precisam desses subempregos, né, que são esses empregos aí bem sofridos e para ganhar pouquíssimo, né? É muito mal remunerado, né? Então a pessoa está ali se dispondo a fazer esse trabalho mesmo com uma remuneração pífia, vamos dizer assim. Geissa, vamos então concluindo aí com relação às Olimpíadas para a gente encerrar, que já são 19h03, as Olimpíadas então que acabaram oficialmente ontem, né? Dia 8, mas as ações, né, dos atletas ainda repercutem, como é o caso da comemoração entre as atletas ali, uma era ucraniana, que era a Yaroslava Mahutik, acho que era isso o nome, e a russa, né, Maria Latskene, uma coisa assim, o sobrenome dela russo ali, tá? Então elas deram um abraço lá no pódio e isso refletiu politicamente, tá? Então elas publicaram as fotos ali do abraço delas, né? E o Ministério da Defesa da Ucrânia se manifestou dizendo que irá se reunir
né, com ela assim que a atleta chegar no país. Né? Rússia e Ucrânia têm passado por conflitos políticos e armados desde a anexação de região da Crimeia do território russo em 2014. Então veja o quanto, né, a gente precisa discutir também as Olimpíadas, né? Dois países ali que têm divergência, que têm conflitos políticos, mas você veja, no momento de comemoração, de alegria, elas se abraçaram, nem tudo isso ficou esquecido. Então, como às vezes, né, nós, né, civis, ou até mesmo a pessoa que é famoso ou não, atleta ou não, né, como a gente não tem nada a ver, né, a gente só quer dar um abraço, comemorar, e às vezes esses conflitos políticos, né, intervêm. Né, a menina vai chegar lá no seu país de origem e vai ter que lá responder alguma situação pelo fato de ter dado um abraço, né, na outra atleta por ser de uma região em que eles têm conflitos políticos. Né? Então, quanto essa Olimpíada nos trouxe assuntos para ser discutido, né, Geice? E claro, teve os pontos positivos, sim, das medalhas que nós trouxemos para o nosso país. Não, com certeza. Eu acho que essa Olimpíada ela foi muito especial em diversos aspectos. Primeiro que nunca se debateu tanto orientação sexual e identidade de gênero como nessas Olimpíadas. A gente nunca teve tantos atletas assumindo ali, né? Sou gay, sou lésbica, sou mulher trans, sou homem trans, como nessas Olimpíadas. Também foi a primeira Olimpíada que teve maior número de países subindo ao pódio, o que é histórico. Então, assim, teve vários países que geralmente não ganhavam nenhuma medalha que conseguiram ganhar medalhas, que é algo incrível. Também foi a Olimpíada que a gente discutiu questões da necessidade de pensar da nossa saúde mental. Para mim, a Bios ela foi a grande estrela dessas Olimpíadas, porque ela não ganhou muitas medalhas, mas ela trouxe um assunto tão importante, não só nos esportes, mas na vida de todo mundo, discutir a nossa saúde mental. E aí, nesse quesito, acontecendo tudo isso, a gente vê no nosso país mulheres negras ganhando medalhas, pessoas periféricas ganhando medalhas, esportes que muitos eram considerados como não esportes, mas coisa de vagabundo, ganhando medalha, que é o caso do surf e do skate, música de funk, né, sendo aplaudida ali com o baile de favela. E a gente também teve o maior número de medalhas ganhas em Olimpíadas. A gente conseguiu ultrapassar 2016 lá nas Olimpíadas que teve aqui no Brasil. E isso é algo diferente também, porque só a Inglaterra e o Brasil conseguiram esse feito de ter mais medalhas depois de terem sediado as Olimpíadas do que durante as suas Olimpíadas. E aí eu acho que essas Olimpíadas, o fato da gente ter tido mais medalhas não é à toa, né? Eu acho que é muito devido às políticas públicas que foram feitas durante as Olimpíadas aqui no Brasil, que ainda estão repercutindo para essa Olimpíada em 2020. O problema agora é a gente pensar e o futuro, e 2024, como que vai ser? Porque a gente sabe que a gente não tem mais Ministério do Esporte, que a gente tem cada vez menos recursos para o esporte. A área de esporte é uma das mais afetadas pelas políticas públicas de não destinação de recursos. A gente vê que os atletas eles têm que ter outros trabalhos para poderem serem atletas. E eu acho que falta também, principalmente por parte agora, uma crítica à Rede Globo, uma crítica em relação a isso. Porque eles falavam muito, olha, a pessoa conseguiu chegar onde chegou, porque mesmo tendo condições difíceis na vida, mas eu não vi nenhum momento a Rede Globo, que ganhou tanto com essas Olimpíadas, fazendo uma crítica construtiva de fato, da necessidade do Estado dar mais recursos. E aí eu também faço uma crítica aos clubes. Muito do investimento que a gente tem em esporte no Brasil hoje é ainda dentro dos clubes. E clubes são espaços elitistas. São espaços que não permitem o acesso de muitos brasileiros que poderiam fazer esses esportes também. Então, a gente tem um país que é uma potência em número de pessoas, a gente poderia ter muitas mais medalhas pelo tamanho da nossa população, e mesmo com todas as dificuldades que a gente conseguiu muita medalha. Então, assim, eu acho que agora a gente realmente, né, depois desses resultados, mostrar para o Estado: olha, a gente quer um investimento no esporte, a gente percebe como isso realmente pode mudar a vida das pessoas, e que haja outras Rebecas, que haja outras pessoas que
mesmo não tendo nascido em famílias abastadas, possam ter seus sonhos realizados. Eu gosto de assistir no sábado à tarde o Caldeirão do Hulk, e aí eu gosto de ver aquele programa Quem Quer Ser o Milionário. E aí ele estava fazendo com os atletas que foram para as Olimpíadas, e eu achei bem bonita a história do atleta brasileiro que participou da eu sempre esqueço o nome. A corrida lá de 40 quilômetros, não sei o nome, como Cortou é um que fala. pouquinho o seu Mas aquela áudio, Geisa, corrida. no final aí. E Deu uma aí, cortadinha. tá. E aí ele estava falando com esse atleta que correu a maratona, conseguiu correr a maratona agora. E ele deixou de ir para as Olimpíadas em 2016 por 19 segundos numa maratona. E depois que ele não conseguiu ir para as Olimpíadas, ele teve depressão, ele parou de correr durante um tempo, teve que ir para psicóloga, psiquiatra, e depois, para perceber que realmente era aquilo que ele gostava, e aí chegou e conseguiu ir para, agora em 2021, para a sua primeira Olimpíada. E aí, lá no programa, ainda conseguiu 100 mil reais para construir a casa da mãe dele. Então, assim, é uma história que a gente vê. Na verdade, os nossos atletas, boa parte deles, são atletas que é a cara do Brasil, né? São atletas que vêm de famílias humildes, que muitas vezes não têm as mesmas oportunidades que uma pessoa que nasceu com dinheiro. Então, para mim também, só para finalizar, essas Olimpíadas, elas fala-se que o Brasil não tem uma cara, que o Brasil é miscigenado. Eu discordo disso. Eu acho que o Brasil tem uma cara. Para mim, o Brasil é a cara da mulher negra. E eu acho que foi muito emocionante no último dia, no fechamento das Olimpíadas, ver a Rebeca levando aquela bandeira, porque para mim aquilo é o Brasil. Então, assim, eu fiquei muito emocionada e espero que a gente tenha outras histórias assim em 2024. Foi bacana, foi bonito mesmo, né? Bastante medalha, ficamos felizes, nos emocionamos. Agora vamos àquela diquinha cultural para encerrar com chave de ouro. Então, para quem gosta de entender um pouquinho mais sobre política, né? De uma ótica assim, mais de entretenimento cultural, assistindo um filme, lendo um livro, ouvindo uma música. Então, tem sim como você se informar através da cultura, gente. Então, Geisa, deixa a sua diquinha de hoje para nós outros. Eu vou recomendar um livro que eu tô lendo, eu não terminei ele, mas que eu tô gostando muito. Se chama Sonhos em Tempo de Guerra. Esse aqui. É de um autor queniano, do Quênia. Eu não sei falar o nome dele, é Ngugi wa Thiong'o. E ele é uma das grandes revelações da literatura contemporânea no mundo. Ainda não se sabe por que ele não ganhou um Nobel de Literatura, porque ele realmente é muito bom. E nesse livro, são vários livros, mas esse é o primeiro de uma saga, que ele conta a vida dele. E aí é na infância dele, numa região no interior da Quênia. Então, como que foi a infância dele, a busca dele por estudar, quanto tempo que ele levava, muito nessas histórias que a gente está falando de Olimpíadas, quanto tempo ele levava para ir para a escola. Ele cresceu numa casa poligâmica, então o pai dele tinha várias esposas, e como que foi crescer nesse lar. Então é um livro que eu estou gostando muito, e eu acho que todo mundo vai gostar. Esse escritor é muito bom e fala um pouco também dessa época da Segunda Guerra Mundial e como a Segunda Guerra Mundial impactou no Quênia, no depois, né? Depois que ela terminou. Então eu recomendo, achei muito bom. Bacana essa dica. Então vamos agradecendo quem esteve conosco aqui: Cássio Renan, Madalena Santos, Gugu Magu 001. É engraçado, né, ler esses perfis. Carlos Fontana, Ogro Cabral e Vanessa Cirino, que está dizendo parabéns, Sirlene Araújo, por mais um dia do Diário de Curitiba. Obrigada, Vanessa, grande beijo. Marlene Araújo também esteve conosco, mamãe, Ju Cardoso e o nosso querido Ricardo Alcântara, e todos vocês, muito obrigado pela audiência de hoje na nossa live e até segunda-feira que vem. Grande abraço. Tchau, gente. Boa semana. Tchau.